Boa noite. Boa noite. Dilma e Alckmin se reúnem para tratar da crise hídrica. E governador paulista diz que não há nenhuma decisão sobre rodízio de água no estado. O operador nacional do sistema elétrico aponta que chuva seguirá abaixo da média. Na Vila Madalena, moradores acionam a justiça por causa dos blocos de carnaval. A Agência de Classificação de Risco rebaixa todas as notas de crédito da Petrobras. Nos Estados Unidos, surto de sarampo atinge o país. Em meio à crise hídrica, rumores de que o sistema Cantareira está cheio ganham força na internet. A água realmente existe. Nossa reportagem explica o funcionamento de um dos maiores sistemas produtores de água do mundo. O sistema Cantareira tem capacidade para armazenar quase 1 trilhão e 200 bilhões de litros de água e é responsável por abastecer cerca de 10 milhões de pessoas em partes da capital e Grande São Paulo. Ao todo, 5 represas formam o sistema Cascata. O maior e primeiro reservatório é o de Jaguari-Jacareí, na região de Bragança Paulista, no interior do estado. Toda a água é escoada por gravidade através de 48 quilômetros de túneis, passando pelas represas de Cachoeira, em Joanópolis, Atibainha, em Nazaré Paulista, e Paiva Castro, em Franco da Rocha. Em março do ano passado, teve início a pior crise hídrica do estado de São Paulo dos últimos 80 anos. Imagens das represas assim, cada vez mais secas, passaram a se tornar comuns. Até que nesta semana, um vídeo divulgado nas redes sociais questionou a falta d'água no estado. Para quem estão segurando essa água? E não é que tem mesmo água no sistema Cantareira? Esta é parte da represa Paiva Castro, a última no sistema Cascata do Cantareira. A represa tem capacidade para armazenar 7 bilhões de litros de água e tudo isso aqui vai para a estação de tratamento Guaraú, na Serra da Cantareira, para depois ser distribuído para a população. Como ela é a última que fica embaixo, ela recebe toda a água que vem das outras represas e armazena nela. Então, naturalmente, ela vai ter um nível de água maior do que as outras represas, porque ela tem que ter um nível maior para poder ser puxada pela estação elevatória. O sistema Cantareira tem uma estimativa de 35% de desperdício. Então, isso é inadmissível, isso tem que ser corrigido. Então, não adianta a população economizar água e continuar com esses vazamentos. O biólogo destaca a importância de evitar os vazamentos na rede de distribuição. A previsão que nós temos é que 2015 vai ser mais seco do que 2014. Ou seja, vai piorar. Não vejo com bons olhos a curto prazo. Por esses dois pontos. Primeiro, por causa da chuva, que não vai vir tão boa quanto antes. E porque aparentemente não tem nenhum movimento do governo e da Sabesp em acabar com os vazamentos. Para o especialista, a recuperação ambiental também deve ser prioridade. As árvores que ficam nas margens das represas e dos rios que abastecem a represa, elas seguram a terra que está no vale. Se não tiver essas árvores, conforme chove, a terra vai para dentro da represa. E aí começa a assorear, que a gente chama. O nível de água vai começando a diminuir, até que a quantidade de água que pode ser distribuída vai diminuir também. Advogado de São Paulo consegue na justiça o direito de não ter o fornecimento de água interrompido pela Sabesp. Na casa do seu Marco Antônio, na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, os hábitos mudaram, como em muitas outras residências. Tem bacia dentro do box para captar água do chuveiro e reutilizar no vaso sanitário. Na lavanderia, a água usada na máquina de lavar também serve para a limpeza do jardim. E até na pia, as gotas da torneira ganharam sobrevida. Só que mesmo com toda essa economia, sempre faltava água por aqui. Faltava porque seu Marco Antônio, que é advogado, ganhou na justiça o direito de ter água o dia todo. Quando chegou em maio, isso piorou. A partir das 20 horas é que começou esse racionamento. 20 horas não tinha mais água. Você não conseguia tomar banho, você não conseguia lavar uma louça, você não conseguia lavar uma roupa. Não é? Então aí eu falando com a minha companheira, Daniele, falou assim, vamos fazer alguma coisa. Ele explica que se o governo decretar oficialmente um racionamento, a ação perde a validade. Mas até lá, o que conta é o Código de Defesa do Consumidor. E tem ainda o próprio contrato com a Sabesp. Você paga e eles fornecem a água e o esgoto. Né? Cláusula 4.11 e 4.15 são as duas que determinam lá o quê? Que a Sabesp tem que fazer o fornecimento, não é?
E em caso de interrupção, ela tem que avisar previamente com 5 dias. Aqui do lado de fora da casa do seu Marco Antônio, a Sabesp instalou um aparelho. Esse aqui, olha, que mede a pressão de água que chega ao imóvel e informa imediatamente a companhia. Isso porque, se a decisão não for cumprida, a multa prevista é de R$ 200 por dia. Desde junho de 2014, quando esse aparelho chegou por aqui, nunca mais faltou água. Em nota, a Sabesp diz que vai recorrer e que, neste momento crítico, o interesse coletivo deve vir acima do interesse particular. Já na rua onde mora o seu Marco Antônio, vizinhos que sofrem com problemas de abastecimento estão contrariados, como o seu Fernando. Eu acho que isso aí é uma vergonha, porque tem água para ele e para nós não tem. Eu pergunto, o que é que acontece? Que a rede é a mesma. Na casa dele não falta água e na minha falta. A água é para todo mundo. O direito é só para quem corre atrás. Não é? Não adianta você ter um direito e não ir atrás dele. Em Brasília, o governador Geraldo Alckmin discutiu a crise da água com a presidente Dilma Rousseff. Alckmin disse que não há nenhuma decisão sobre rodízio de água no estado. Após o encontro, foi lançado o edital de obra que ligará o sistema Cantareira ao Rio Paraíba do Sul. A obra será financiada com verba federal. O custo é 830 milhões de reais. A primeira etapa deve ser inaugurada em julho de 2016. Após o encontro com Dilma, Alckmin deu uma entrevista coletiva ao lado do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ele falou sobre um possível rodízio de água. Não há uma decisão tomada, esse é um tema que a Sabesp vem monitorando todo dia. Nós optamos pela válvula redutora de pressão, porque com a válvula redutora de pressão você não zera o sistema, e não zerando, diminui o risco de contaminação, porque você mantém o sistema sob pressão. Alckmin também foi questionado sobre a situação do uso da água na agricultura e na indústria. A primeira prioridade é o abastecimento humano, depois o abastecimento de animais, depois a agricultura, energia elétrica, enfim, outros fins. Apesar da crise, quase metade dos prédios gastaram mais água ou não reduziram o consumo no final do ano passado. É o que revela uma pesquisa de uma construtora responsável por imóveis na capital paulista, ABC, Campinas, Guarujá e Bertioga. Segundo o levantamento feito em 1.700 empreendimentos residenciais, 23% dos condomínios não fizeram economia e 19% tiveram aumento no consumo em dezembro, em comparação com a média entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014. Já 58% dos condomínios conseguiram reduzir os gastos, economizando em média R$ 1.600 no período. Chuva seguirá abaixo da média, aponta o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Se confirmada, a situação pode afetar a geração de energia. O ONS traçou 3 cenários para a quantidade de água que deve chegar às represas até o final de fevereiro. No melhor deles, seria equivalente a 77% da média para o mês, para o Sudeste e Centro-Oeste, onde estão as principais hidrelétricas do país, responsáveis por cerca de 70% de nossa capacidade de geração de eletricidade. No pior cenário, seria de apenas 38% da média para fevereiro, também nas duas regiões. Se isso acontecer, estima o operador, esses reservatórios chegariam ao final do mês com um nível de água de 15,5% da capacidade total. Hoje ela é de 16,82%. O calor diminui bastante aqui na capital. A mínima prevista para esta madrugada é de apenas 18 graus. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas continuam amenas amanhã. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O calor continua no interior, mas aqui na capital o dia será fresquinho. A frente fria que está estacionada no litoral ainda influencia bastante o tempo em parte do estado. Nas cidades do interior, as chuvas vêm de forma isolada a partir da tarde e as temperaturas ficam altas. A máxima vai aos 29 graus em Marília, 29 também em Presidente Prudente,
36 graus em Votuporanga. No norte do estado vai fazer 32 graus em Franca, 33 em Barretos e 34 graus em São José do Rio Preto. Na faixa leste, o vento que sopra do mar traz um ar mais frio e úmido. Por isso, a chuva vem de fraca a moderada intensidade a qualquer hora do dia. E a máxima não vai passar dos 26 graus em São José dos Campos e também nas cidades do litoral. Aqui na capital, a tendência de poucas aberturas de sol, muita nebulosidade e temperaturas amenas. O sábado deve amanhecer com apenas 18 graus e durante o dia não faz mais que 25 graus. No domingo já volta a esquentar, máxima de 29 e o sol aparece com mais força. Na segunda-feira, o calorão volta à marca dos 30 graus com as típicas chuvas de verão. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado serão eleitos neste domingo. A disputa deve ser difícil. No Senado, Renan Calheiros, do PMDB, atual presidente da Casa, disputará o cargo com o senador Luiz Henrique, também do PMDB. O senador de Santa Catarina decidiu lançar sua candidatura com o apoio de alguns PMDBistas e de outros partidos, tanto da base do governo como da oposição. Hoje, Renan recebeu o apoio formal da bancada PMDBista. O PT é considerado essencial na disputa porque reúne a segunda maior bancada do Senado, com 14 membros. Apesar da pressão do Planalto para o apoio a Renan, há um grupo de petistas alinhados com Luiz Henrique que defendem a neutralidade da sigla na disputa. Já na Câmara, há 4 candidatos ao posto de presidente. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. O líder do governo, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Júlio Delgado, do PSB de Minas. E Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Na Câmara, a disputa deve ir a segundo turno, já que nenhum dos candidatos deve formar maioria na primeira etapa da disputa. A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados gera expectativa por causa da importância do cargo, que, entre outras atribuições, assume a presidência da República nas ausências do titular e do vice. Moradores da Vila Madalena, na Zona Oeste, entraram com um pedido no Ministério Público para limitar a quantidade de blocos de rua que devem passar pelo bairro durante o Carnaval. Ao todo, serão 68 blocos concentrados em áreas que foram tomadas por pessoas durante a Copa do Mundo. O trauma dos 1.424 moradores e comerciantes da Vila Madalena que assinaram a petição vem da Copa do Mundo do ano passado. Durante o Mundial de Futebol, o bairro chegou a receber até 70 mil pessoas nas ruas em dias de jogos. Muitos comerciantes preferiram fechar as portas durante as partidas, mas o pior, na opinião de Lúcia, era a ressaca do dia seguinte. Fiquei com uma herança péssima, porque prejuízo foi o que eu mais tive. Pelo vandalismo, né, das pessoas que vieram, e nós não estávamos preparados. A comerciante estima gasto de R$ 3.500 para refazer a fachada da loja. E um provável cenário parecido durante o Carnaval mobilizou a vizinhança. De acordo com Tom Green, a ideia original era entrar num acordo sobre a quantidade de blocos e dias de desfiles para reduzir o impacto sobre a população local. Visto que quase todas as nossas reivindicações da comunidade foram ignoradas, agora a gente perdeu a aprovação da festa, porque vejamos que a prefeitura perdeu o controle da situação. Este ano, a Prefeitura de São Paulo teve número recorde de inscritos para o Carnaval de Rua. Serão 300 blocos em toda a cidade, só que a maioria, 90%, concentrados em apenas 2 subprefeituras, a da Sé, na região central, e a de Pinheiros, onde fica o bairro da Vila Madalena. Um dos blocos é o Os Madalena, criado no ano passado por moradores da Zona Oeste e com desfile previsto para 21 de fevereiro. Além de se propor a resgatar o clima festivo dos carnavais de rua que frequentava quando era criança, Fernanda conta que estimulou o grupo a zelar tanto pelo bairro como pelos vizinhos. Tem que bater de porta em porta, tem que conversar com o morador, que mesmo que ele não goste do carnaval, ele se sente pelo menos valorizado de você ter pensado nele e falar assim, olha, nesse dia, nesse horário, a gente vai estar aqui, entendeu? Então, assim, se você não gosta de carnaval, você pode passear, você pode sair de manhã e volta no final do dia, porque a gente também tem que entregar a rua limpa.
Esta foi a solução encontrada durante a Copa por Fátima, há 30 anos no bairro. Fechar as portas. E ela já planeja fazer o mesmo no Carnaval. Inclusive, uma amiga vai para hotel dormir porque ela não vai ter sossego na casa dela. Está pensando até em vender a casa dela para sair da Vila Madalena. Cresce o número de jovens que não trabalham nem estudam no Brasil. É a chamada geração nem. Alguns optaram por aproveitar a vida sem responsabilidades, mas segundo o IBGE, muitos desses jovens não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho. Nem trabalho, nem escola. A vida de Rafael se resume a séries de TV, videogame e internet. Eu decidi curtir essa hora de ócio, assim, ócio criativo, saindo muito com os amigos, ficar muito tempo na internet, criando coisa. Gosto de criar conteúdo, fotografar, que é o que eu mais estou fazendo agora. Ele se formou em análise de sistemas no ano passado. Foi demitido no fim do ano. Agora está com o braço quebrado, mas diz que nem quando melhorar pretende procurar emprego. Se eu não decidir viajar pelo Brasil, assim, conhecer gente de outros estados, outros lugares, assim, se tudo der errado, no Carnaval eu começo a procurar. 1 em cada 5 jovens brasileiros nem trabalha, nem estuda. É a chamada geração nem. O perfil desse grupo, que tem entre 15 e 29 anos, passou a ser estudado recentemente pelo IBGE e não para de crescer. O recorte da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios mostra que em 2012 os nenéns eram 20% dos jovens. Em 2013, 20,3%. A proporção de nenéns é maior no Sudeste, quase 38% dos jovens. No Nordeste, são 35% dos jovens. No Sul e no Norte, são cerca de 10%. No Centro-Oeste, quase 7%. Alguns dos pais ajudam e aí eles não trabalham. Você acha normal? Eu não acho normal. Por quê? Acho que tem que dar independência, né, cada um. Depender dos pais, chega a hora que você tem que caminhar com suas próprias pernas. As empresas estão pedindo demais, muito diploma, muito certificado. Entendeu? E aí desanima? Um pouco. Você ia conseguir ficar sem fazer nada, sem trabalhar nem estudar? Não. Seria muita perda de tempo. Segundo o analista do IBGE, o perfil social também influencia na situação de emprego e estudo. 63% dos nenéns são negros ou pardos. 57% das mulheres têm filhos. Desses jovens, ainda tem cerca de 1/4 desses jovens que procuram emprego, ou seja, as pessoas têm procurado emprego e não têm conseguido. O outro contingente é que muitas vezes desistiu de procurar emprego até pelas próprias dificuldades, então é o desalentado. Larissa está no perfil oposto, trabalha desde os 18 anos. Conseguiu cursar engenharia graças a uma bolsa de estudos. A vida de neném não passa pela cabeça dela. Eu penso muito na minha carreira, é muito importante para mim. Não sei, eu me sinto adulta. A agência de classificação de risco Moody's rebaixa todas as notas de crédito da Petrobras. A agência cita preocupações com investigações sobre corrupção na estatal e possível pressão sobre a liquidez da companhia em função de atraso na divulgação de resultados financeiros auditados. Segundo a Moody's, as avaliações passaram de Baa2 para Baa3. Ainda de acordo com a agência, os ratings da Petrobras permanecem em revisão para mais um rebaixamento. E as ações da Petrobras voltaram a cair. Em 3 dias, acumularam mais de 20% de desvalorização, o pior resultado em 10 anos. Contas do setor público fecham 2014 com déficit de 32 bilhões e meio de reais. Esse é o primeiro resultado negativo registrado pelo Banco Central. A série histórica começou em dezembro de 2001. Além do governo federal, as contas do setor público englobam também os estados, municípios e empresas estatais. Os números se referem ao resultado primário, que é a diferença entre receitas e despesas não financeiras, sem contar os juros. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desde 1997, o governo não administrava tão mal as suas contas. Quer dizer, não entrava tanto no vermelho, não gastava tanto mais do que arrecada, até para pagar suas despesas normais, corriqueiras, afora os gastos com juros. Gastou tanto que entrou no fundo, no cheque especial,
teve de fazer muita dívida nova, mais de 300 bilhões de reais apenas neste ano. Isso foi o que o governo teve de tomar emprestado apenas para cobrir o rombo deste ano. Nem estamos falando do dinheiro que teve de pedir emprestado para refinanciar, rolar a dívida velha. Juntando tudo, dá uns 900 bilhões de reais. Esse é um dos motivos pelos quais as taxas de juros são tão altas no Brasil. O fato de o governo ter de pedir dinheiro emprestado demais. Quando a dívida é grande, o dinheiro disponível para empréstimos fica mais escasso no mercado e, por isso, também mais caro. O credor, quem empresta ao governo, fica mais desconfiado e pede juros mais altos. Gasto excessivo nunca termina em boa coisa. De dinheiro público, de água, de luz. Quando se gasta demais, ainda mais em período de seca, vem algum tipo de racionamento. O ajuste fiscal, o aperto dos cintos do governo, é um tipo de racionamento. Racionamento de dinheiro do governo em obras, em programas sociais, em quase qualquer coisa. Por falar nisso, a despesa com a conta de juros no ano passado chegou a cerca de 250 bilhões de reais. Quer dizer, o bastante para pagar o equivalente a uns 10 anos de Bolsa Família, por exemplo. Como resultado dessa péssima administração das contas públicas nos 4 anos de governo Dilma, agora vem o arroxo. Dá para discutir quem vai pagar a conta, para quem vão as despesas, para quem vai bancar esse buraco. Se para os mais ricos ou os mais pobres ou remediados. O ajuste é inevitável, isto é inevitável cortar gastos e arrecadar mais. Sem isso, se o governo do Brasil continuasse no mesmo rumo por 1 ou 2 anos a mais, a gente corria o risco de quebrar numa crise catastrófica. Agora, vamos passar um aperto ruim, mas sem um desastre. A economia vai crescer pouco por 2 ou 3 anos. O desemprego vai aumentar um pouco, o salário vai subir menos. Os juros vão ficar ainda mais horríveis. Boa noite. A seguir, surto de sarampo alerta os Estados Unidos. Mais de 80 casos da doença já foram confirmados desde dezembro. O surto começou em 2 parques da Disney, na Califórnia. Para fazer o melhor negócio, vem aqui para Casas Bahia e fale com o vendedor. Vem aqui para a loja negociar com a gente. O fogão Continental 4 bocas com acendimento automático e manípulos na mesa tá mais barato. Sai por apenas R$ 399 à vista. Aproveite! E é o melhor preço da praça, hein? E aqui é tudo sem juros e sem trava. E aproveite que tem lavadora de grandes marcas por apenas R$ 999 à vista. É só R$ 999. Corra para a loja e negocie com o vendedor. Curupira, Saci, nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Hoje no Todo Seu, José Armando Vanucci traz as novidades dos bastidores da TV. Ainda vamos entender como os 7 pecados capitais se aplicariam nos dias de hoje, com o psiquiatra Jorge Forbes. Vamos ainda saber tudo sobre guarda compartilhada, para você tirar suas dúvidas e curtir um musical com uma queridinha também, a cantora Bluebell. Você vem, né? Acho melhor, tô aqui te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. 84 casos de sarampo foram confirmados nos Estados Unidos desde dezembro. O surto começou em 2 parques da Disney na Califórnia.
O problema acontece por falta de vacinação entre os americanos. As autoridades de saúde da Califórnia tentam tranquilizar os visitantes, informando que quem estiver vacinado pode ir ao parque sem preocupação. E pedem que os pais não levem crianças que não tenham sido vacinadas, especialmente as menores de 1 ano de idade. O surto que começou na Disneylândia e no vizinho Adventure Park agora alcança 14 estados. Os casos acontecem entre americanos. Muitos pais nos Estados Unidos não vacinam seus filhos por razões pessoais ou por não acreditarem na segurança da vacina contra o sarampo e outras doenças tipicamente infantis. Algumas escolas já proibiram a presença de crianças não vacinadas. E ainda falando de Estados Unidos, hoje Mitt Romney anunciou que não se candidatará à presidência em 2016. 3 semanas depois de afirmar que estava considerando uma terceira campanha para a Casa Branca, o ex-governador de Massachusetts disse a membros de sua equipe que está fora da corrida presidencial. Ele disse que é hora da nova geração de líderes de sua legenda tentar conquistar a Casa Branca. Nos bastidores, Romney teria desistido de se candidatar porque os financiadores acreditam que o ex-governador da Flórida, Jeb Bush, tem mais chances de ganhar as eleições no momento. Jeb, irmão do ex-presidente George W. Bush, teria a personalidade e a equipe necessária para chegar à presidência. Em 2008, Romney perdeu nas primárias do Partido Republicano para John McCain, que foi derrotado por Obama. Já em 2012, conseguiu a indicação de seu partido, mas perdeu para Obama a corrida presidencial. A Ucrânia teve um dos dias mais trágicos desde o início dos confrontos. Pelo menos 26 pessoas morreram em bombardeios na região dominada por separatistas pró-Rússia. Bombas atingiram um centro cultural e um bonde em Donetsk, a principal cidade ucraniana tomada pelos rebeldes. Segundo o governo de Kiev, o objetivo dos ataques separatistas seria prejudicar as discussões de paz que estavam previstas para hoje em Minsk, em Belarus. Os representantes de Kiev não compareceram e a rodada de negociações foi cancelada. Forças do governo enfrentam os rebeldes apoiados por Moscou, que declararam suas chamadas repúblicas populares no leste do país. Mais de 5.000 pessoas já morreram desde o início do conflito, em abril do ano passado. Um dos principais criminosos dos tempos da política de segregação racial da África do Sul recebe liberdade condicional. O ex-coronel da polícia, Eugene de Kock, de 66 anos, está há mais de 20 anos na prisão por coordenar um esquadrão da morte nos tempos do apartheid. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua e a 212 anos de cadeia por 89 crimes e delitos. O ministro da Justiça da África do Sul disse que de Kock será libertado no interesse da construção da nação e da reconciliação e porque expressou remorso por seus crimes e ajudou as autoridades a recuperarem os restos mortais de algumas de suas vítimas. A data da soltura não será divulgada. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana e até segunda-feira. Relembre os sucessos da Disco Music que invadiram as telonas no Almanaque das Trilhas Sonoras. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.